da aula. Eu fiz e já enviei. Não sei se você tinha visto. Sei que eu enviei já. Ó, pega aí o livrinho de vocês. Silêncio, desligando aí o microfone. Pegando o Tia, livro na página 96. Quem quiser falar, coloca no chat. Porque vocês estão falando todos ao mesmo tempo, tá gerando muito ruído. Coloca no chat. Página 96. Quem fez, envia até as 12 horas do dia seguinte, tá bom? Outra coisa, tentem enviar pelo Google Sala de Aula. Não fica tentando enviar pelo Zap. Por quê? Porque pelo tia, Google Sala de Aula, só um minuto. Pelo Google Sala de Aula, o Robério, o coordenador, ele acompanha também, faz o acompanhamento da participação de vocês, certo? Ok? Então vamos lá. Página 96. Quem não sabe como enviar, depois entre em contato com o coordenador, que ele vai explicar para vocês como é que faz o procedimento, ou até mesmo o professor Edson, que foi ele que deu a sugestão dessa plataforma, desse aplicativo, e ele sabe manuseá-lo de forma melhor do que a tia Marília, então ele vai poder explicar de forma melhor como envia, tá certo? É bem fácil. Página 96 para a gente corrigir, cuida. Já tô. Quem está com o celular descarregando, é só colocar para carregar, meu povo, fácil. Cuida. Página 96 para a gente corrigir a atividade que foi passada ontem. Duas questõezinhas, tá? Sem interromper, senão eu vou ter que desligar o microfone de vocês. Não é legal fazer isso. Então, vamos lá. Na primeira questão, temos aí. No citoplasma das células são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, mas interagindo e dependendo das outras para o funcionamento celular completo. Assim, por exemplo, os lisossomos estão relacionados ao complexo Golgiense e ao retículo endoplasmático rugoso, e todos as mitocôndrias. Letra A. Explique que relação existe entre lisossomos e o complexo Golgiense. tia, Oi? eu escrevi a seguinte resposta. Ele é responsável pela digestão intracelular, onde ocorre a degradação de materiais externos. Deixa eu ouvir Como mais é, alguém. Taiwan? Mais alguém? Outra pessoa. Desliga o microfone quem não for falar, por favor. Te olha aí no chat. Mais alguém? Vou deixando aí as respostas fluírem, daqui a pouco eu digo, tá? Eu coloquei isso, porque o complexo de Golgi é responsável pela criação. Ok, Miguel. Mais alguém? Yasmin, botou mesmo. Ok. A resposta certa é esta que o Miguel colocou, tá? Os lisossomos, no caso, se formam na fase de maturação do complexo golgiense, ou do complexo de Golgi, tá? Tia, pode dar uns segundos para arrumar? Eu vou repetir, tá? Repetir com pausa. Pode ser? Então, Pode. vamos lá. Os lisossomos se formam na fase... Como é que escreve lisossomos? Lisossomos. Lisossomos. Como é que é? Repetir desde o início, por favor. Lisossomos. Deixa eu colocar no chat para ir mais rápido. Eu acho, né, que vai mais rápido. Só um minutinho. Os lisossomos se formam na fase de maturação do complexo golgiense. Golgiense.
Ok? Ok. Ok. Tia, eu fiz isso só que mais extenso. Ixi, foi? Coube? O que foi Coube. que você colocou? Não, tia, não coube. Eu fiz. O que eu tinha feito era mais ou menos umas seis linhas. Aí eu copiei embaixo. Tá ok. Tá ok. Letra B, página 97. Página 97. Letra B. Por que todas as organelas dependem das mitocôndrias? Porque ela é responsável pela respiração celular, que garante a vida das outras organelas e da célula. Ok, mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Deixa eu olhar aqui. Porque elas produzem energia através da respiração celular. Ok. Gabriel, ainda não estou na 2, é a letra B. Tá bom, pode repetir, por favor? Tá bom. A gente sabe Porque que ele está certo. Tá, irmão, bota no chat ou repete aí, por favor. Espera, Caio, porque não sabe se a resposta Tá. dele está certa. Ok, Vou colocar no chat, tá? ok, Primeira questão, letra B. ok. Ô, Caio, por gentileza, pare com ruídos. tia, a minha é mais ou menos isso, não é, tia? Isso, é. Por isso que eu deixei. Mas achando que eu tava com a resposta errada. Eu não achei que você estava Cuida, sabendo. não fala no microfone, desliga. Pronto, já deu tempo? Posso continuar? Pode, né? Ok. Quem é Tiago? Maria Luísa. Tia, Ah, a aula encerra 4h35, não é? isso. Mas a gente pode dar uma esticada, tá? Não se preocupe, não. 2. Observe a tabela a seguir e observe a tabela a seguir e relacione as organelas à sua função ao lado. Então, nós temos aí o que a gente já tinha discutido na aula passada. Então, nós temos aí o retículo endoplasmático. Qual é a função do retículo endoplasmático? Produz, transporta e armazena substância na célula. Ótimo. Os lisossomos. Realiza digestão dentro da célula. Ok, mitocôndria. Libera energia por meio da respiração celular. Complexo Golgiense. Armazena proteínas e outras substâncias. Ribossomos. Fabrica proteínas na célula. Cloroplastos. Realiza fotossíntese.
Então, a sequência fica FCEADB. Deu Obrigada. certo? Deu certo. Está correto. Rimou, gostou? Ok, coloca a data, tá? Põe as datas. Ok. Ok, então vamos aí relembrar o que nós já estudamos e dar continuidade, tá? Bota o ok lá no chat que eu vejo. Então, vamos dar continuidade e vamos relembrar aí um pouco. Nós estamos estudando a respeito da célula. A célula é a menor unidade funcional do nosso organismo. Então, nós vimos que ela é composta por três partes, basicamente três partes, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Nós estudamos a membrana plasmática. A membrana plasmática tem o papel de quê? De dar sustentação e ajudar na questão do formato da célula. Não foi assim que nós estudamos? Ela Membrana também é plasmática, responsável. além disso... Fala. A senhora disse que ela também é responsável pela permeabilidade seletiva, não é? Ela escolhe o que entra e o que sai da célula, né? Ela seleciona, ela faz a seleção. Professora, Desculpe interromper. Oi. eu sei que isso não é aula de português, Se não mas tiver assunto, a se não tiver relacionado ao assunto, depois você fala. Ok. Tá? Ou então bota no chat, tá? Que daqui a pouco a tia te responde, senão a tia perde aqui a linha de pensamento. Ok? Então, como nós falamos, a membrana plasmática, ela tem o papel aí de dar sustentação e dar o formato, garantir o formato da célula, né? Além de fazer a permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Estudamos a respeito do citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é um líquido viscoso o citoplasma, só um minutinho. O citoplasma é um líquido viscoso que, no caso, esse líquido viscoso fica situado em todas as organelas. O que são as organelas? São, Organoides. são praticamente os órgãos que realizam as funções determinadas da célula, como as Isso. mitocôndrias, ribossomos, vesículas. Isso mesmo. As organelas ou organoides, nós já tínhamos falado, são os pequenos órgãos que trabalham dentro da célula. Cada um deles exercendo diferentes funções. Foi assim que nós estudamos na aula passada? Foi sim. Cada um ele exerce. Oi. Desculpe interromper de novo. O que possui mais detalhes realmente é o citoplasma, não é, tia? Que é o mais Nós cheio vamos estudar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo, e a gente vai ter algumas informações também no núcleo. Claro que o citoplasma tem muitas informações para a gente poder, né, tentar assimilar, né? Mas vamos passo de cada vez. Certo. Obrigada. Por nada, tá? Então, no citoplasma, a gente localiza esses pequenos órgãos, cada um desses órgãos realizando diferentes funções. Como foi mencionado aí na questão 2, que nós acabamos de corrigir. Nós falamos a respeito das funções de alguns órgãos que estão situados no citoplasma, certo? Hoje, dando continuidade, a gente vai falar a respeito do núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é o centro. É no núcleo da célula que está contido todas as informações ou melhor, o material genético está contido dentro do núcleo. Então, as informações estão contidas dentro do núcleo. Uma célula eucariótica, ela possui um núcleo. Estão lembrados que nós também já falamos sobre isso? Célula procariótica e célula eucariótica. Diferença entre as duas células. As células procarióticas, elas possuem material genético, porém, não é um material genético organizado dentro de uma carioteca, dentro de um núcleo. Já nas células eucarióticas, nós possuímos o material genético contido dentro do núcleo, onde consta uma carioteca, tá?
Dando aí a introdução na página 97, vocês vão acompanhar aí, tá? Essa questão, essa palavrinha núcleo surgiu a partir, deixa eu colocar aqui no chat porque saiu. Pronto. Essa palavrinha aí, núcleos, foi uma sugestão, foi bem aí do grego, né, que significa semente, certo? Trata-se da região aí da célula. O núcleo é a região da célula, podemos dizer assim, que apresenta o formato esférico, parecido com uma esfera, né? Geralmente é centralizado, ou seja, no meio, né? E nós podemos chamar de esférica ou ovoide, né? Como vocês podem acompanhar aí no livrinho de vocês. Nesse centro, nesse núcleo, é onde há o controle das funções, tá? Das funções da célula. Ele é como o cérebro do nosso corpo, não é? Isso, é nele que está contido as principais informações, no caso de uma célula eucariótica. Porque quando é no caso de uma célula procariótica, o material genético, ele fica contido no citoplasma, ele fica disperso no citoplasma. Nós já falamos a respeito disso, né? Tia, Procariótica, oi. Como a célula procariótica não possui a carioteca, ela possui o núcleo e o material genético desorganizado. Aí isso pode... Então, no caso, ela não possui o núcleo. A verdade. procariótica não tem núcleo. Então ela tem um material genético desorganizado. Então, isso a prejudica, fazendo com que determinadas funções acabem sendo... acabam acontecendo erros dentro da célula, por exemplo, isso prejudica as ações dela? Não, nós vamos perceber aí no decorrer dos nossos estudos que alguns seres possuem células procariontes e outros possuem células eucariontes, tá? Certo. Tá ok? Então, no núcleo é onde está contido aí, é onde está centralizado todas as informações da célula eucarionte, tá? Por quê? Porque o material genético, ele está contido dentro da célula eucarionte. Olhando lá embaixo na 97, tem dizendo, ó, é o centro de controle das principais funções, passando a folhinha, metabólicas da célula. Por exemplo, as informações do DNA está situado no núcleo, tá? As nossas informações genéticas estão contidas no núcleo da nossa célula, das nossas células, tá? Então, continuando aí na página 98. Para comprovar isso, basta realizar um experimento conhecido como merotomia. O que significa isso? Se a gente pudesse pegar, no caso aí, quando a gente pega uma célula, pegando uma célula, e dividisse ela ao meio, uma célula eucarionte, tá? Uma célula eucariótica. Pegando uma célula eucariótica, ou seja, uma célula que contém um núcleo, e dividindo ela ao meio, o que aconteceria? Ao dividir a célula, um lado da célula ia ficar com o núcleo, certo? Concorda? Um lado da célula vai ficar com o núcleo. O lado que fica com o núcleo, ele vai se regenerar, ou seja, ele vai se reconstruir e aquela célula ela vai continuar viva. Porém, a outra parte da célula da qual ela perdeu o núcleo, ela não vai sobreviver por muitos dias. Por algum tempo, ela não vai sobreviver por causa da ausência do seu núcleo, tá? Que é justamente... Tia, desculpa de novo, mas se você corta a célula ao meio, a parte que não possui o núcleo não se regenera, que possui, regenera. Mas se você meio que cortar e acabar cortando uma parte do núcleo, ele também vai se regenerar e vai conseguir regenerar novamente a célula? Não, e no caso, esse núcleo ele não vai ser dividido. Certo. Tá? Não vai haver a divisão aí desse núcleo, ele vai ter que ficar contido em um dos lados. Tiago Maria Luísa, né? Desculpa. Bem, Maria Luísa, ó. A merotomia é justamente isso aí, ó. Consiste em fazer um corte na célula, tá? Tentando dividir ela em duas porções. Ao fazer um corte na célula, vai ser perceptível o seguinte, que uma parte vai ficar com o núcleo e a outra não. Ó, observe aí, uma parte fica com o núcleo e a outra sem o núcleo.
A parte que fica contido o núcleo, ela vai se regenerar, ela vai continuar viva, tá? E a porção da célula que perdeu o núcleo, que não tem o núcleo, ela não vai sobreviver por muitos dias. Inclusive, vem até dizendo aí, ó, acaba sobrevivendo por aproximadamente 20 dias, certo? A que contém o núcleo, ela vai se regenerar e ela vai continuar uma célula viva. A que está sem núcleo, ela não tem a possibilidade de viver por muitos dias. Aproximadamente, aí, como vem mencionando no livro, 20 dias. Isso daí é o que nós chamamos de merotomia, tá? Ok, Maria Luísa? Vamos fazer esse investigue, tia? Podemos fazer. Mas deixa eu só explicar aí, a gente volta para o investigue. Porque qualquer coisa, se não der tempo, o investigue agora, a gente faz na próxima aula, só faz o investigue e as correções devidas, né? Tudo bem? Tudo Ok, certo. então vamos lá. Daqui a pouco a gente faz esse investigue. Então, aí, ó, observando aí a figura na página 98, nós temos aí o núcleo. Observe aí, ó, que nós temos algumas partes dentro do núcleo, certo? Ó, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Isso daí nós chamamos de estrutura do núcleo. Então, nós temos a carioteca, nós temos a cromatina, poro nuclear, nucleóide, lâmina, retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos e a cariolinfa. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, certo? Aí depois a gente volta para o investigue da página 96, 98. Porque meu livro, os números são minúsculos, gente. Por isso que eu me confundo às vezes com alguma coisinha, porque as letras são muito pequenas. Muito difícil de enxergar afastado do rosto. Então, vamos lá. Estrutura do núcleo. Nós temos aí a carioteca. O que é a carioteca? É um envelope nuclear, tá? Carioteca é um envelope nuclear. E esse envelope nuclear aí é onde nós encontramos, que tem a função aí de delimitar o material nuclear e controlar trocas de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, tá? Porque o núcleo da célula ele também faz troca de substâncias com o citoplasma. Assim como a membrana fazia troca com o citoplasma, o núcleo faz com o citoplasma também, tá? Alguma coisa, Taima? Não, senhora. Ela simplesmente, a carioteca, ela guarda o material genético, né? Que é o que ele serve, é o material genético que dá as funções para todos os outros organoides, não é, tia? E o material genético também é o que dá nossas características. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Por exemplo, a cor do nosso olho, cabelo, da pele. São as nossas características genéticas e estão contidas também dentro do núcleo desse material genético. Quando a senhora diz características, a senhora diz características físicas, né? Que é a cor da pele, cabelo. Isso, tá? Então, Obrigada. a carioteca é um envelope nuclear, ou seja, é onde está contido todas essas informações do material genético. Aí nós temos o seguinte, ela tem essa função de delimitar o que entra e o que sai, né, o material, as substâncias que entram e que saem, só que do citoplasma, e não do meio extracelular, como a gente estava estudando anteriormente. Neste caso aí, ela seleciona o que tem no citoplasma, tá? As células que apresentam carioteca, como eu já tinha falado para vocês, são chamadas de células eucarióticas. Por quê? Porque elas possuem um núcleo organizado. Células que não apresentam núcleo organizado são chamadas de procarióticas, tá? Repetindo mais uma vez para não ter dúvida. As células que não têm carioteca são chamadas procarióticas, como eu já tinha falado para vocês, e o material genético dela fica no citoplasma, encontra-se espalhado no citoplasma, certo? As bactérias, por exemplo, como tem dizendo aí, bactérias e cianobactérias também são conhecidas como algas azuis, elas apresentam um núcleo desorganizado, ou seja, elas são formadas por células procariontes, ou procarióticas, onde há a presença de parede celular, membrana celular e o citoplasma. Não tem uma carioteca, não tem um núcleo organizado, certo? Posso passar adiante? Pode. Ok. Aí nós temos aí, como estrutura do núcleo, a cromatina, tá? A cromatina.
que é essa cromatina? É um conjunto de filamentos, tá? É um conjunto de filamentos que nós chamamos de cromossomos. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí bem mais detalhado, tá? De cromossomos, presente no núcleo. Em cada um desses filamentos se encontra a longa molécula de DNA e vários tipos de proteínas, como tem aí as estonas, principais proteínas do nucleossomo. Com o auxílio aí do microscópio eletrônico, é que é possível visualizar essas imagens contidas no núcleo da célula, tá? Ok, deixa eu ver aqui, porque esse chat é de vez em quando saindo, eu quero acompanhar os dois. Certo? Então, com o auxílio do microscópio eletrônico, é possível ver uma região mais corada, onde fica a cromatina mais densa, que nós chamamos aí de heterocromatina, onde tem uma região a coloração mais forte, mais expressiva, né? Mais visível, nós chamamos de cromatina. Tá, concordo contigo. E aonde tem aí o material mais frouxo, a coloração menos intensa, nós chamamos de eucromatina, tá? Heterocromatina, quando são as regiões que têm a coloração, podemos dizer assim, a parte mais corada, e eucromatina é a que não é tão corada como a heterocromatina, e é uma parte mais frouxa, corresponde à parte mais frouxa, tá? Alguma coisa aí? Não, senhora. Pode seguir em frente. Então, estamos concluindo essa partezinha aí. Na página do 100. Acompanhando na página 100. Acompanhando aí na página 100, nós temos, ó. Dentro aí desse material do núcleo, nós encontramos o ácido chamado ácido desoxirribonucleico, ou conhecido como DNA, tá? O DNA é um material genético encontrado dentro da célula, no núcleo da célula cariótica. Tia, o DNA é ele que nos dá as características que nós possuímos? Porque nele está contido o material genético, não é? Isso. Tá? Então, temos aí o ácido desoxirribonucleico é como se fosse a programação de software. Ele faz até a comparação aí com um software, né? Por meio de uma sequência de moléculas, observe aí na figura ao lado, nós temos uma fita de DNA, nós chamamos de fita, tá? Uma fita dupla de DNA. Aí nós temos uma sequência de moléculas, ele modifica todas as informações necessárias para programar um organismo, como eu já tinha falado para vocês, as características físicas, a cor da pele, a cor do cabelo, do olho, o tipo de cabelo, né? E como tem dizendo aí no livrinho de vocês, a questão da altura também, tá? Tudo isso aí é programado, essas informações são programadas através do DNA. Então, tia, também tem como a pessoa puxar tanto o DNA do pai como da mãe, né? No caso, todos nós temos parte do DNA do pai e da mãe, né? Todos nós temos. Só que acontece de termos mais características de um do que do outro. Isso daí é normal, né? Mas o que define isso daí é o nosso DNA, certo? Não só do pai como da mãe, mas de outro membro da família. Por exemplo, às vezes acontece da criança, os pais não terem o olho claro e a criança nascer de olho claro. Isso daí o que ocasionou isso daí? Tem que olhar aí na questão da família, da genética, né? A questão da hereditariedade, também os traços que são gerados dos seus ancestrais. Pode ter um avô, uma avó que tenha tido um olho claro, e por isso que essa criança nasceu de olho claro, um parente que tenha um olho claro, entendeu? Então, isso aí também faz parte para a definição da coloração dos nossos olhos. Não necessariamente tu vai ter todos os traços, ou só do pai ou só da mãe, é uma mistura dos dois.
certo? Tô sentindo falta da Letícia. Tá tão calada hoje, ela. Continuando, não é? Tá Mas tão calado. Pois vamos continuar. Eu já tava. O silêncio. Caio. Pronto, vamos continuar, tá? Deu para entender essa parte, né? Ok. Deu. Então, e nesse caso aí, como esse DNA funciona dessa forma, codificando todas as informações necessárias, programando as informações necessárias para um organismo, e ele também transmite para outras gerações por meio da hereditariedade, como eu já tinha acabado de falar para vocês. Às vezes, alguns traços que nós temos, físicos, não são tão parecidos com o pai ou a mãe, mas pode ser parecidos com os nossos avós, tá? Assim como a cor do olho, por exemplo. Os cromossomos correspondem à sequência de DNA altamente espiralada, formato espiral, como vocês podem ver aí na imagem do lado, tá? No livro de vocês, onde tem DNA. Essa fita dupla de DNA é como se ela está torcida, né? Observem aí. E condensada, formando bastões. Estrutura-se no processo de divisão celular e com seu formato comprimido. Facilita a transmissão de informações genéticas às células filhas. Então, esse DNA, ele está contido dentro da célula, tá? São as informações genéticas que estão contidas dentro da célula. Os cromossomos, observem aí também na imagem, é como se fossem espécies de X, né? Esses cromossomos, eles são feitos através de uma sequência, uns filamentos que eles são retorcidos, tá? Por isso que ele tenta aí ampliar um pouquinho a imagem com relação aí a um lado do cromossomo. Ok? Passando adiante. Pode passar. Passando adiante, nós temos o nucleolo. O que é isso, Márcia? Nós temos aí o nucleolo, arredondados e inseridos no interior do núcleo. Os nucleolos estão presentes em nossas células eucariotas, ou seja, células que possuem núcleo, tá? O ácido ribonucleico, representado por RNA, tá? É outro ácido. Tem o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA, tá? Desculpa, onde foi que eu parei? Tá aqui. Sendo constituído por RNA ribossômico, que formam os ribossomos. O ácido ribonucleico, RNA, forma-se a partir do DNA. Uma vez amadurecidos, os ribossomos migram para o citoplasma a fim de realizar a síntese proteica. Estão lembrados que o ribossomo tem a função, o papel de sintetizar as proteínas? Nós falamos a respeito disso aí. Né? Tia, a senhora está na página 100, tia? É. Certo. Certificado. Certo. Já estou encerrando, assim, para a gente poder fazer o investigo, tá? Não vai dar tempo. Qualquer coisa, se não der tempo, na próxima aula nós faremos, tá bom? A questão dos investigos. Então, vamos lá. Vocês estão lembrados que os ribossomos, ele tem esse papel, né? De sintetizar as proteínas. Então, do mesmo jeito, funciona no núcleo. Sintetiza as proteínas, os ribossomos, eles migram, eles saem do núcleo aí, porque ele tem contido no núcleo também, eles saem do núcleo e vão para o citoplasma com a finalidade de justamente sintetizar as proteínas, tá? Aí nós temos a cariolinfa, ou nucleoplasma, ou suco nuclear, tá? A cariolinfa é uma solução aquosa que preenche o interior do núcleo, onde estão presentes diversas substâncias. No caso aí, a cariolinfa, ela é a parte líquida do núcleo a parte líquida, não, a parte aquosa, né, usar a palavra certa, do núcleo, onde estão contidos essas outras estruturas do núcleo, tá? Onde estão presentes essas substâncias aí, como, por exemplo, sais minerais e proteínas.
Nela também Ela abriga outras substâncias, outros materiais presentes no Isso. núcleo? Isso, tá? Aí, no caso, nela também encontramos um ou mais nucleolos e o DNA em forma de cromatina, desculpa, ou cromossomos, tá? Essas partezinhas são as estruturas que compõem o núcleo, ok? Alguma coisa, Time? Não, senhora, tia. Está tudo bem. Tá tudo bem? Mais alguém? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui no chat. Maiane, olha, não se preocupe que eu vou colocar. Você tem um ambiente o aplicativo do Google Sala de Aula, onde você pode acessar e visualizar o que vai ter de atividade, o que vai ter de material de leitura, assim como o que tem de sugestões de vídeo do qual você pode assistir, tá certo? E, por gentileza, volto a falar mais uma vez que vocês enviem as atividades, tá? Poste as atividades para que eu possa ir fazendo as anotações e dizendo, repassando para o coordenador isso aí também, tá certo? Ok? Deixa eu olhar aqui, horas. Ainda não tá na hora, não, tá? Não. Para vocês visualizarem. Com relação ao Investiga, eu vou deixar para a próxima aula, porque o Investiga ele é um pouquinho longo, tá? Tia, faltam 2 minutos para mim. Quer dizer, faltam 2 minutos no meu relógio para o trabalho. Tá. Aí a tia vai corrigir e fazer o Investigue, né? Isso, na próxima aula eu corrijo. Na próxima aula eu corrijo a atividade da página 104 e 105, tá? Ok. A 104 e 105, na próxima aula eu corrijo. E faço essas duas questões de investigue com vocês, tá? O laboratório de ciência é uma sugestão de célula animal, para vocês confeccionarem. Ah, você Uma fala célula... que científico em 2 minutos? Não Ô, estou tia. conseguindo ouvir, Gabriel. Tia, A aula já acabou, a aula. Não, meu amorzinho, quando acabar a gente dá tchau. as páginas 104 e 105 serão para casa? Isso, 104 e 105 serão para casa, tá? Tá bom. Ok. Essas duas páginas. E o Investiga eu faço junto com vocês na próxima aula, tá certo? Tá certo. Segunda-feira eu faço junto com vocês o Investigue, tá? Tia. Mas vocês já podem ir lendo, dando uma olhadinha no que vocês conseguem de informação sobre o Investigue, tá certo? Tá certo. Pois então tá, tenham uma boa tarde, beijos e tchau. A senhora também, tia. Fique com Deus. Tchau, tia, até Te amamos. amanhã. Tchau, Deus, tia. até mais. Tamo com saudade. Tamo com saudade. Tchau. Oi, tia Tchau. Marília. Tchau pra vocês. Vamos jogar Free Fire? Tchau.